Vamos mergulhar mais profundo no assunto das Kavanot. A pergunta que eu faço para esta aula e que eu pretendo respondê-la, Bezrat Hashem, é o que nós devemos pensar antes de fazer as brachot. Qual é a intenção apropriada para cada uma das palavras que compõem as bênçãos? Primeiramente, nós precisamos notar que cada uma das bênçãos são compostas de 6 palavras iniciais que sempre se repetem nas 3 categorias de bênçãos. São elas Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam. Estas 6 palavras contêm cada uma delas inúmeras kavanot que foram ensinadas pelos nossos mestres cabalistas. Eu pretendo trazer aqui algumas delas que eu mesmo pratico e eu reconheço que são eficazes, ligam a nossa alma ao Criador de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda. Portanto, eu convido você, experiência própria, a praticar estas kavanot e a buscar o aperfeiçoamento da sua concentração, da sua meditação, da sua capacidade em expressar a sua intenção religiosa no momento das bênçãos. Muito bem, a primeira palavra que todas as bênçãos contêm, esta primeira palavra é Baruch. Baruch é formado pelas letras Beit, depois a letra Resh e a letra Kaf. Cada uma das letras contém um valor numérico. A letra Beit equivale a 2, a letra Resh equivale a 200 e a letra Kaf equivale a 20. Estas 3 letras formam a unidade, a dezena e a centena do número 2. 2, 20 e 200. A palavra Baruch significa que a bênção de Hashem é na medida certa. Significa que a Kadosh Baruch Hu faz com que as luzes dos mundos espirituais preencham aquele utensílio na medida certa, com tudo o que é necessário de acordo com a intenção da pessoa, de acordo com a profundidade da intenção da pessoa. Baruch tem as mesmas letras da palavra Berer, que significa joelho. Antes de falar a palavra Baruch, você deve estar completamente anulado para Hashem, para reconhecer a sua unicidade, reconhecer que Ele é o dono e possuidor de tudo o que existe. Após a palavra Baruch, nós dizemos a palavra Atah. Esta palavra é composta de 3 letras, Aleph, Tav e depois a letra Rei final. Traduz literalmente como tu ou você. A letra Aleph é o aspecto da unicidade de Deus. A letra Tav é o selo da verdade de Deus. E a letra Rei são os 5 poderes da fala, as 5 famílias fonéticas da língua sagrada. Portanto, meus amigos, Atah, você, significa que a unicidade de Deus se veste no utensílio que está sendo abençoado, seja no fenômeno natural que você está vislumbrando, no alimento, no líquido, ou na especiaria, na fragrância que você está sentindo, ou no mandamento divino que você está cumprindo. A palavra Atah significa que Deus está revestido naquele mandamento, naquele ato que está sendo abençoado. Quando nós dizemos Atah, nós devemos estar inflamados de temor e reverência a Deus. Isto porque tu, você, significa que o Rei do Universo, o nosso Criador, está diante de nós no momento em que nós estamos pronunciando as bênçãos. Ou seja, Deus está pronto para receber a nossa bênção, está pronto para receber a nossa oração quando nós iniciamos a pronúncia das brachot. Atah significa também ligação, ou seja, nós estamos ligando a unicidade de Deus à multiplicidade das formas, ao mundo material em que nós vivemos através das brachot. Estas 2 primeiras palavras, Baruch, Atah, devem ser pronunciadas juntas em cada uma das bênçãos, com um pequeno espaçamento antes das 2 próximas palavras. Baruch é uma referência à unicidade divina, enquanto Atah é uma referência ao utensílio, ao vaso que vai receber as luzes do mundo espiritual. Em seguida, após o pequeno espaçamento que eu citei para vocês,
devemos pronunciar Adonai. Adonai é o tetragrama, Yud, depois o rei, depois o Vav e depois o rei. Se refere aos 4 mundos da criação do universo. O mundo da emanação, chamado de Atzilut, o mundo da criação, chamado de Briá, o mundo da formação, chamado de Yetzirah, e o mundo da ação, chamado de Asiá. No momento em que pronunciamos a palavra Adonai, nós devemos ter em mente as 4 letras do tetragrama. Yud, depois o rei, depois o Vav, depois o rei. Não somente imaginar a sua forma o mais perfeito possível, mas também devemos nos esforçar para pensar sobre o que significa cada uma destas letras, sobre o processo da criação do universo, passando pelos 4 estágios da criação, pois é por estes mesmos 4 estágios que as luzes divinas desta bênção descem para o utensílio, para o mandamento que você vai cumprir, para o fenômeno natural que você está vendo, ou para o alimento, o líquido e a fragrância que você está sentindo. Portanto, é importante que a pessoa tenha em mente este processo da criação do universo para fazer descer as luzes espirituais dos mundos superiores para o utensílio, para o seu ato aqui neste mundo. Adonai é traduzido literalmente como Hayá, Rové, Veirie. Isso é, ele foi, ele é e ele será. Deus em seu aspecto transcendente, acima das limitações, acima do tempo e do espaço. Aquele que criou os céus e a terra ex nihilo, do nada absoluto, acima do bem e do mal, acima de todos os conceitos, acima do pensamento e do intelecto humano. Este é Adonai, Yud, depois o rei, depois o Vav e depois o rei. A pessoa, ao pronunciar o nome sagrado de Deus, deve estar consciente de sua unicidade, deve saber que Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele foi, Ele é e Ele será Rei para todo sempre. Ele foi Rei antes do mundo ter sido criado e continuará sendo Rei após o mundo deixar de existir. Se Adonai representa o transcendente, a alma, a unicidade divina, Eloheinu, a próxima palavra, representa a sua multiplicidade, o corpo, a individualidade. Eloheinu significa que Deus está vestido na materialidade. Eloheinu vem de Elohim. Elohim é um dos nomes sagrados de Deus, cuja gemátria 86 é o mesmo valor numérico que a palavra hebraica Hatevá, a natureza. Ou seja, Eloheinu significa que o nosso Deus preenche a todos os vasos do nosso cenário. É o Deus que abençoa e que está revestido, escondido por detrás de todo o cenário ao nosso redor. Nesta hora nós devemos imaginar as luzes divinas de Deus preenchendo todo o ambiente ao nosso redor. Não somente o utensílio que nós estamos abençoando, mas todo o ambiente e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Eloheinu significa que Deus está escondido na natureza, que Deus está escondido no cenário em que nós vivemos. Quando nós dizemos Adonai Eloheinu, significa que nós reconhecemos a unicidade de Deus, mesmo que ele está escondido na multiplicidade, mesmo que ele está escondido na natureza, nós revelamos a sua unicidade, nós despertamos nossa fé e nossa visão espiritual da sua unicidade. Desta forma, com esta percepção, nós devemos ter em mente o Ihud, a unificação dos nomes de Deus, Yud, depois o rei, depois o Vav e depois o rei, com o nome de Deus, Adonai. Escreve com as letras Aleph, Dalet, Nun e Yud. A unificação destes dois nomes que nós devemos fazer ao dizer Adonai, Eloheinu em nossas preces, se faz da seguinte maneira. Primeiro a letra Yud, depois a letra Aleph, depois a letra Rei, depois a letra Dalet, depois a letra Vav, depois a letra Nun, depois a letra Rei
e depois a letra Yud final. Ao fim da unificação na tela de sua mente, você deve dizer as duas palavras finais. Melech Haolam significa Rei do Universo, isso é, que não somente Deus está vestido na multiplicidade, está vestido no cenário ao seu redor. Não somente Deus é o figurante, como também o personagem principal do filme da vida em que nós vivemos, mas que Deus é o rei, o diretor, o roteirista, o criador do filme. Ele é aquele que está nos bastidores e, ao mesmo tempo, ele também está atuando. Deus, em diferentes aspectos, se relaciona com todas as suas criaturas, mas permanece sendo o rei. Ele foi rei antes do mundo ter sido criado e continuará sendo rei depois do mundo deixar de existir. Ele é rei para os seres celestiais, para as hostes de anjos dos mundos espirituais e também é rei aqui na terra. Ele governa tudo de uma forma direta, com a sua providência geral, como também com a sua providência individual para cada uma de suas criaturas. Quando nós recitamos as bênçãos sobre os mandamentos divinos que nós não somos obrigados a cumprir, como por exemplo o mandamento do tzitzit, ou o mandamento da purificação numa mikve, ou o mandamento de purificação dos utensílios, do acendimento das velas de Shabat, e assim por diante, nós recitamos a brachá sem o nome de Deus e a sua realeza, ou seja, sem Adonai Eloheinu e Melech Haolam, as 4 palavras finais das 6 que sempre são ditas no início de cada bênção. Contudo, nós devemos ainda assim colocar a nossa kavaná, colocar a intenção religiosa como se nós estivéssemos dizendo o nome de Deus e a sua realeza.